Muito bom dia, igreja. Queria convidar você a ficar de pé para nós adorarmos o nosso Deus. O Salmo 116, ele começa dizendo assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei enquanto eu viver. Amém? Nós estamos aqui para invocar o nome do Senhor, para adorar o nome do Senhor. E a gente sabe que Ele ouve as nossas vozes, ouve as nossas orações. E o que eu achei interessante nesse primeiro versículo do Salmo é que a Bíblia fala que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa voz. Então é como se Ele se aproximasse para ouvir o nosso coração. Então Ele quer te ouvir nessa manhã, e eu creio que Ele quer ouvir a nossa adoração também nessa manhã. Vamos adorar o Senhor então. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, e Ele reina antes da fundação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fogo, nudez,
tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. através do teu Filho Tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. através do teu Filho Tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as
que dele para ele. O que dele por ele, para ele são todas as coisas. O que dele por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, para sempre. Amém. Todo louvor, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Tu és digno, Pai. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, o nosso coração, Pai. Te amamos, Pai, porque o Senhor ouve a nossa voz, ouve as nossas súplicas. O Senhor inclina os seus ouvidos para nos ouvir, Pai. E nos colocamos diante de Ti agora, Pai. Fala conosco. Nós continuamos Te adorando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Continuando a nossa adoração, temos agora o nosso tempo de ofertas. E queria lembrar que é um privilégio dos irmãos da igreja. Então, se você está nos visitando, se você é um visitante ainda, não se constranja com esse momento. Enquanto nós estivermos tocando instrumental aqui, a sacolinha das ofertas vai estar passando.
Ore comigo pelas ofertas. Senhor, nós te agradecemos pela tua fidelidade, bondade e provisão às nossas vidas. E também obrigado por esses recursos. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê graça como igreja, para que possamos aplicá-los naquilo que glorifica o Senhor. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que também esses recursos cheguem, ó Deus, àqueles que necessitam. Pedimos, ó Pai, também que o Senhor possa abençoar a cada um dos que estão aqui nesta manhã, para que, ó Deus, eles também possam experimentar da tua fidelidade em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Graça e paz seja com cada um de vocês nessa manhã. Só, André, está aceso o vermelho, tá? Então, queremos saudar a cada um de vocês, uma alegria podermos estar juntos aqui nesta manhã. E também, sempre é um momento de alegria quando nós podemos conhecer os nossos visitantes, aqueles que nos visitam pela primeira vez num culto na Nova Aliança. E se esse é o seu caso, se você está aqui na Nova Aliança pela primeira vez num culto, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar, porque o pessoal da recepção tem uma lembrança para te entregar e para que a gente possa te identificar. Então, gostaríamos que você só ficasse em pé, não vamos te perguntar nada. Temos alguém hoje nos visitando pela primeira vez? Todo mundo da casa? Ok. Então, que Deus abençoe o nosso tempo de culto aqui também. Então, dentro da nossa vida de igreja, dentro da nossa... tudo aquilo que vivemos e ainda vamos viver, muitos de vocês acompanharam, né, ao longo das semanas que nós oramos pelo nosso querido irmão Miro. E terça-feira, então, aprove ao Senhor que o Miro fosse encontrar com ele. Então, nós agora pedimos a toda a igreja que ore pelos familiares. Esse é um tempo difícil, né? Um tempo dessa separação. E pedimos, então, a oração da igreja, né? Pelo consolo do Senhor a todos os familiares. Esse é o nosso pedido, então. Mas obrigado por aqueles que oraram nesse tempo, né? Muitos já receberam a comunicação também disso, mas só reforçar isso para continuarmos as nossas orações agora pelos familiares. E também, na sexta-feira, nasceu a Elisa, a filha do Felipe e da Juliane. Né? Nasceu sexta-feira, hoje não tem foto, vai ter foto somente à noite, segundo o Felipe, mas para comunicar toda a igreja, então, que também tivemos a alegria de agora receber a Elisa, família crescendo, né? Família Classen crescendo, e louvamos ao Senhor pela vida da Elisa. Dentro da nossa programação de igreja, aquilo que nós temos agora para os dias que se seguem: terça-feira, a reunião das mulheres é à tarde, 14h30. Quarta-feira, temos a reunião dos homens, e só um aviso para os homens, aqueles que estão frequentando e aqueles que podem, né, porventura, frequentar, teremos um novo horário nesta quarta-feira, será às 17h30. Tá? Então, ao invés de 14h30 na quarta-feira, nessa quarta agora será 17h30 a reunião dos homens. Aí, às 19h30 na quarta-feira, nossa reunião de oração. Tá? E no sábado, você que é pai, mãe de junior, lembra que, então, o seu filho tem o encontro com a turma dele, com o grupo dele, no sábado, a partir das 14 horas. Então, 14 horas, teremos a nossa reunião de juniores. Também lembrando que dia 15, praticamente fora, essa semana, na próxima, você possa fazer a sua inscrição da família, adulto paga R$50. E crianças até 5 anos não pagam, e de 6 a 12, então, R$30. Será lá na Chácara Betel, ali em Araucária, e é um evento para toda a igreja. Então, toda a igreja convidada a participar. Não deixe de participar, é sempre um tempo muito gostoso quando nós podemos estar juntos como igreja num momento como esse. Então,
no dia 15 de novembro, nós teremos o nosso piquenique, e você pode, então, ao final, procurar o pastor Juba lá atrás e fazer a sua inscrição. Também, lembrando das nossas caixas de Natal dos missionários, tá? Está chegando o tempo já de nós fecharmos as caixas para enviarmos para os nossos missionários. Lembra que isso vai pelo correio, então, para os missionários espalhados ao redor do Brasil. E é importante que o quanto antes você, então, possa trazer a tua lembrança, o teu presente para cada um dos missionários. O que nós normalmente dizemos? Você pode, a maioria das caixas estão na recepção aqui do Salão Verde, você pode depois dar uma olhada lá, você pode ver a caixa, inclusive, do missionário que o seu grupo familiar tem orado, para ver como está a caixa dele. Você pode preencher, então, a caixa dele, e de outros que assim você também quiser. Mas lembrando que é algo que seja não muito pesado, porque como vai pelo correio, algo pesado, nós vamos às vezes pagar mais o frete do que o valor, às vezes, do presente, coisas assim. Então, que você possa trazer o quanto antes também o seu presente para os missionários, a partir das caixas dos missionários. E falando em missionários, vamos ter agora o nosso momento missionário. Hoje falaremos sobre a HCJB. Eu gostaria de chamar o pastor Francisco para nos dirigir nesse tempo. Bom dia, amada igreja. Para mim é uma grande alegria estar aqui e falar da HCJB. Eu não sei quantos de vocês conhecem a HCJB e quantos não. Então nós gostaríamos que você conhecesse um pouco disto, de um ministério que, se Deus nos der a graça, ano que vem, no dia 1º de maio, estaremos completando 60 anos de ministério pelo Brasil afora. Então queremos te convidar desde já a estar junto com a gente na festa do ano que vem. O que é a HCJB? Hoje parece um cartãozinho do céu, eu vou ficar meio de lado aqui para te acompanhar também. Realmente é um pequeno cartão e eu já vou lhe mostrar o que é isso. Vai em frente, irmãzinha. Nós começamos há 60 anos atrás, através de uma emissora de rádio que tem em Quito, no Equador, transmitindo o Evangelho por ondas curtas. Existem 3 formas de você transmitir, FM, AM e ondas curtas. A FM e a AM atinge uma certa distância e ondas curtas cobre todo o Brasil. E aí tínhamos essas antenas lá em Quito, no Equador. Por que Quito, no Equador? Deus dirigiu assim que um casal de missionários em 1931 fosse para lá e começasse o trabalho lá, e por isso que começou a partir de Quito, no Equador. Vamos em frente. E aí vocês conhecem o irmãozinho que está sentado lá na ponta, pastor Vitor, ainda continua com a gente, e a gente continua trabalhando e levando essa mensagem. Esse é o nosso escritório hoje em Curitiba. O que é um cartão? É um pequeno cartão de memória. Todo celular tem espaço para 2 cartões de memória. Um, quando você compra, ele já vem com um cartão. Tudo que você faz é gravado nesse cartão. E ele tem um espaço para colocar um segundo cartão. Por que nós fizemos isso? Eu conto rapidinho. O pastor me deu 20 minutos, pelo menos, para eu falar, então eu posso falar muito tempo a cara dele. Eu fui num congresso em Manaus em 2015 e nós não estávamos mais transmitindo em português, e um indígena contou como toda a tribo dele havia se convertido através do programa de rádio. E agora não tinha mais. E eu disse para Deus, nós temos que criar alguma outra forma para nós atingirmos aquele querido povo do interior da grande Amazônia do Brasil. E aí nós criamos um pequeno cartão de memória. O que tem nesse cartão de memória tudo? Vamos lá, o próximo. Tem a Bíblia, tem o filme Jesus, tem 11 filmes do Tetelestai, que é a história desde a criação até a redenção. Tem um encontro com a palavra, tem um livro chamado Caminho para Deus e uma série de programas de rádio. Próximo. Isso pode ser usado no celular, pode ser usado também, vamos em frente, na televisão, usando isso aqui. Se você colocar o cartão aqui atrás, ele tem um espaço para colocar, parece um pendrive, ele realmente vira um pendrive depois. Você pode colocar e adaptar ele na televisão, no teu computador e aonde você quiser usá-lo para levar essa mensagem
para as pessoas. Ou lá no Nordeste tem muitas essas caixinhas, onde também pode ser colocado o adaptador e você já vê pessoas lá do Nordeste escutando os programas. Nós temos ele hoje disponível em português, espanhol e em libras. Se você conhece alguém que é surdo, eu tenho ali comigo cartões para darmos para estes surdos. Tivemos ano passado essa foto ali, a maior, você conhece o fundo dela, foi tirada aqui dentro da igreja ao lado, no Congresso de Ciganos, e nós temos hoje já mais de 500 ciganos ouvindo a palavra de Deus através deste cartão. Também já chegamos em Guiné-Bissau, a última remessa também foi de 500 cartões para Guiné-Bissau, na língua deles, nos sertanejos. É muito interessante você ouvir os sertanejos, ouvir a palavra deles na própria língua deles. Temos também estamos preparando um agora para os ticunas. Em toda a Amazônia, entre Brasil, Peru e Colômbia, são 600 mil indígenas só da tribo ticuna, e nós estamos preparando um com material para eles também terem a palavra de Deus entre eles. Para quem são esses cartões? Para pessoas com difícil acesso à igreja, que não é o nosso caso, pessoas que têm dificuldade de leitura, também não é o nosso caso, e para aqueles que têm acesso restrito para internet. Então, essas pessoas, para eles, nós levamos estes cartões. Esse é o nosso escritório, onde na terça-feira nós nos reunimos toda terça-feira à tarde e abrimos um link para quem quiser participar da reunião. E aí vem, como essa foto aqui do lado direito, muitas pessoas do Brasil inteiro participando com a gente e querendo distribuir esses cartões. E aí tem algumas das nossas viagens missionárias durante o último ano. Eu sempre digo, a minha esposa brinca comigo e diz assim, você está quase virando indígena já. Eu tive o prazer de já, inclusive o cacique me autorizar a colocar o cocar dele na cabeça. Mas nós tivemos em diversos congressos indígenas, inclusive o Horst e a Mirta, que vocês, a maioria conhecem eles aqui. Eles hoje estão em São Gabriel da Cachoeira, com mais 300 cartões desses, querendo deixar lá no meio daqueles indígenas também. Então, o ministério não para pessoas como você e eu que podem ir na igreja. É um ministério para aqueles que não alcançam, onde não tem possibilidade de levar o evangelho. Então, nesses pontos onde você está vendo, nós estivemos nesse último ano, levando os cartões para pessoas nesses locais. E aqui nós estamos no Brasil inteiro. Se você aumentar esta foto, você vai ver muitos pontos pelo Brasil afora e pelo mundo afora, onde se fala língua portuguesa, em algum lugar pessoas têm recebido esse cartão. São 35 mil cartões hoje já. O nosso sonho era fazer 500. Hoje nós já estamos em 35 mil. E o sonho é que isso possa continuar. E você diz, de onde vocês têm esses cartões? Existe uma missão chamada ICM, dos Estados Unidos, que nos financia esses cartões. Eles financiam os cartões, mas não financiam o escritório da HCJB. E isso esta igreja faz, nos abençoando mensalmente com uma oferta para esse ministério. E nós somos muito gratos a vocês. Então, que Deus possa estar abençoando essa igreja adiante. E nós queremos continuar levando isto para essas pessoas. Se você quiser saber mais e você tiver tempo, eu tenho umas 3, 4 horas depois para lhe contar histórias e mais histórias e mais histórias dessas viagens. Deus tem me abençoado com dezenas de viagens para a Amazônia e eu sou muito grato de poder conhecer aquele querido povo que muitas vezes é tão esquecido nesse Brasil afora. Lembrem deles das orações. 43 cidades hoje na Amazônia sem acesso de barco. O avião anfíbio não pode descer, o barco não tem como chegar por causa da seca e as pessoas passando necessidade. Ele falou que tem 3, 4 horas, então isso significa que você pode convidá-lo para um almoço, é isso, né? Aleluia. Foi isso que você quis dizer, né? Mas vamos orar então pelo HCJB, orar, né, por esse ministério. Queria que você orasse comigo então. Senhor, nós te agradecemos pelo alcance
desse ministério, ó Deus, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. E te agradecemos pela mensagem que tem sido levada, pelo teu evangelho, ó Deus, proclamado àqueles povos que hoje não têm acesso às Escrituras, seja de forma, ó Deus, audível, seja de forma escrita. Deus, e oramos para que o Senhor dê graça e sabedoria ao pastor Francisco na liderança da HCJB, a toda essa equipe que tem servido na missão por tanto tempo, para que também eles, ó Deus, possam ver a tua boa mão sendo com eles em todo o tempo. Oramos por esses 500 mil cartões que ainda chegarão, Senhor, para que esses cartões possam chegar às pessoas que realmente precisam ouvir da tua palavra. Deus, que o Senhor também dê recursos para que essas viagens possam ser feitas e os lugares que hoje são inalcançáveis, eles possam ser alcançados a partir, ó Deus, da direção do Senhor, e que o Senhor possa prover todos os recursos necessários. Oramos, ó Deus, também por essas tribos, por esses ribeirinhos, sertanejos, e tribos africanas e tantas outras que têm esse cartão em sua posse, para que eles possam, ó Deus, usar esse cartão com sabedoria, ouvir a voz do Senhor a partir das Escrituras, dos filmes, ó Deus, das pregações, Deus, e que o teu nome seja conhecido a partir desse ministério também. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos como igreja de sermos parceiros desse ministério, e te louvamos também pelo alcance, ó Deus, do rádio ainda hoje, e quantos testemunhos recebemos, ó Deus, e ouvimos de pessoas que se convertem e se converteram a partir do ministério de rádio. Que o Senhor continue usando a HCJB para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, querido. Agora nós vamos orar pela escola dominical, pela saída da escola dominical, lembrando que então nós temos as salas, temos ali também o berçário aqui atrás. Se você tem criança pequena, ali também tem um espaço que você consegue acompanhar o culto, né? E também continuamos orando pelo Luiz Lucas, né? Ele tem apresentado melhoras, mas vamos continuar orando também pelo nosso irmão que está enfrentando um câncer no intestino, ok? Então ora comigo e aí a gente despede a escola dominical. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, porque acreditamos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Deus, oramos pedindo graça do Senhor sobre a família Franceschi, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa trazer o conforto e o consolo vindo do Teu Espírito Santo sobre cada um dos familiares, ó Deus, em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, pelo nosso amado irmão Luiz, que está enfrentando, ó Deus, esse câncer, que o Senhor possa também, ó Deus, fortalecer a ele e a sua família em nome de Jesus. Oramos também pela escola dominical nesta manhã, professores e alunos, para que o teu nome seja proclamado e possa ser, ó Deus, conhecido por essas crianças, que eles possam, ó Deus, nesse tempo de estudo, conhecer mais sobre o Senhor e o seu caráter. E oramos também, pedindo graça do Senhor sobre a vida do pastor Santareno nesta manhã, que ministrará a tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações a partir da vida dele, e que, ó Deus, a tua palavra encontre morada no nosso coração, e que ela frutifique, e que isso gere em nós, ó Deus, ações práticas no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, escola dominical pode se dirigir às suas salas. E, pastor Santareno, que Deus te abençoe, meu querido. Bom dia, queridos. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor fale o seu coração, fale o meu coração também. Deus amado, obrigado porque o Senhor nos trouxe da nossa casa até este lugar, Deus, para poder louvar o teu nome, mas também queremos ouvir a tua voz falando no nosso coração. Deus amado, eu peço para que o teu Espírito Santo nos ensine mais uma vez nesta manhã. Por isso, Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que o Senhor possa falar aquilo que está no teu coração para nós. Fica conosco, Deus, é que nós pedimos,
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10. Eu sei que o texto está sendo projetado. É muito bom, como igreja, a gente ter essa liberdade, né, de você, essa facilidade de chegar no culto, na hora da pregação, você ter o texto projetado. Mas se você é uma pessoa que está começando agora, você é novo convertido, conheceu Jesus há pouco tempo, será muito bom você carregar sempre a sua Bíblia. Quando pedem para abrir o texto, você ter esse exercício, essa coisa de achar o texto, encontrar o texto. Isso é pedagógico, isso é discipulado. Porque um dia, talvez você vai ter que falar de Jesus para alguém. Um dia, talvez você vai ter que encontrar algum texto na Bíblia e falar para outra pessoa. E se você não sabe onde fica, vai ficar meio perdido. Então, é muito bom você ter a sua Bíblia, usar ela. Eu gosto assim, eu tenho uma Bíblia que está rascunhada. Então, quando vou aconselhar alguém, eu não levo essa Bíblia aqui, eu levo aquela Bíblia. Porque tem várias coisas que eu já sei onde está, rascunhado. Então, começo a falar com a pessoa e, de repente, abro o texto, mostro para ela, lê isso aqui, o que diz aqui no texto. Isso, ao longo da caminhada da fé cristã, é muito importante, muito importante. Aqui estamos num grupo de irmãos, então é fácil assim, o texto está aí projetado, beleza. Então você fala assim, se você é novo convertido, você diz assim, não preciso levar a Bíblia, lá na igreja o texto já vai ser projetado. Pois bem, você pode estar perdendo uma grande oportunidade de, às vezes, sentar ao lado de alguém e perguntar, onde é que fica? Onde é que fica? E aí a pessoa te ajudar. Eu ensino meus filhos, olha, como é que você tem que achar o livro da Bíblia, tem que memorizar os primeiros 5 livros da Bíblia, depois os outros livros, Salmos, depois. E aí eles sabem, quando a gente fala, abre o texto, eles já sabem, já sabem onde está. Tá, queridos? Diz o texto, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos seus, seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O contexto desse texto aqui é que Paulo, se você for lá no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, na primeira viagem missionária, ele, juntamente com Barnabé, criaram uma equipe. Saíram então de Antioquia, onde empreenderam a sua primeira viagem missionária, quando foram pregar o Evangelho. Uma das pessoas que foi junto nessa viagem foi João Marcos. João Marcos, que escreveu o livro de Marcos, que os estudiosos dizem que era primo de Barnabé. Quando passaram na cidade, na ilha de Creta, João Marcos ficou na ilha de Creta, não continuou a viagem missionária.
E isso não foi bom aos olhos do apóstolo Paulo. Na segunda viagem missionária, a primeira viagem aconteceu, voltaram, depois de um tempo resolveram fazer a segunda viagem missionária para visitar aquelas igrejas onde eles já tinham passado, para ver como estavam aquelas igrejas e ir em outros lugares onde ainda não tinham sido pregado o evangelho. E quando estavam se preparando, uma das pessoas que quis ir com eles é então João Marcos. João Marcos fala com Barnabé para ir nessa viagem missionária. E então Paulo diz, não, ele não pode ir, porque a última vez ele não caminhou conosco, ficou na ilha de Creta. E dessa discussão que eles tiveram, então, houve uma separação de duas equipes. Barnabé, juntamente com João Marcos, criam uma equipe, Paulo e Silas criam uma outra equipe, e aí então eles empreendem a viagem missionária. E daqui para frente a gente vai ouvir poucas vezes falar de Barnabé e de João Marcos. Vamos ouvir mais de Paulo e Silas e a sua equipe. Então, nessa segunda viagem missionária, os irmãos sabem, Paulo estava caminhando e ele teve uma visão de um varão que falou para ele, passa a Macedônia e ajude-nos. E ele entendeu que era o Espírito de Deus impedindo ele de caminhar estrategicamente onde ele queria ir. Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito está falando para ele para não ir para a Ásia, para que eles fossem para a Europa. E eles vão, mas Paulo, ele tem agora um sonho, que confirma aquilo que ele tinha entendido anteriormente. E ele conversa com os irmãos que concordam que então tinham que ir para Macedônia. Indo para Macedônia, eles foram então para a cidade de Filipos. Lá na cidade de Filipos, como Paulo sempre fazia, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga onde tinha judeus, para poder então pregar o evangelho àqueles judeus. Mas o apóstolo Paulo, enquanto ele e a sua equipe iam para onde estavam então os judeus, naquela cidade tinha uma moça, uma menina, que tinha um espírito de adivinhação. Não o espírito de Deus, mas um demônio de adivinhação. E essa menina começou a dizer, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Quando Paulo foi, essa menina se expressou dessa forma. Quando Paulo voltava lá da sinagoga, essa menina fez novamente. O apóstolo Paulo então entendeu que tinha que repreender esse espírito, e ele expulsa o demônio dessa menina, e aí então ela perde toda aquela capacidade que ela tinha de adivinhar a vida das pessoas. Essa moça trabalhava para um senhor. Essa moça estava sendo escravizada por alguém. E esse alguém Simeão fica irritado com isso, então propõe às autoridades que Paulo e Silas, a sua equipe, estavam perturbando a ordem na cidade. Criam um tumulto. E os judeus também se aproveitam disso, obviamente, por causa da fama que o apóstolo Paulo tinha, porque era alguém que era fariseu, zeloso, e que agora se converteu ao cristianismo, pregando a fé que era contrário aos costumes judaicos. Então Paulo e Silas estão presos. Paulo e Silas estão na prisão, depois deles serem chicoteados, 39 vezes foram colocados na prisão, e lá na prisão acontece uma coisa que também os irmãos devem lembrar. Houve terremoto naquela noite, e o guarda da cidade, da prisão, quando percebe que as portas da prisão estavam abertas, ele entende que os prisioneiros fugiram, e ele tenta tirar a sua vida, e então Paulo diz, não faça isso, nós estamos aqui. Esse homem se admira com tudo isso que aconteceu, e ele diz, o que eu posso fazer então? E o apóstolo Paulo prega o evangelho para este homem, ele se converte, surge uma igreja na cidade de Filipos, mas a perseguição a Paulo continuou. Paulo então sai dessa cidade, vai para a cidade de Tessalônica. Essa turma que queria agredir Paulo, colocá-lo na prisão, essa turma vai atrás dele. É como se fosse na cidade metropolitana. Eles vão procurando nessa cidade metropolitana onde ele estava, e não o encontram. Enquanto isso, outros vão na cidade um pouco mais distante. E a cidade mais distante, então, seria a cidade de Tessalônica. Diz a história que o apóstolo Paulo ficou
3 semanas nessa cidade. Ele pregou o evangelho, 3 semanas estava ali plantando essa igreja. E Paulo escuta aqui, olha, o que aconteceu lá em Filipos vai acontecer aqui também. Porque aqueles que perseguiram vocês lá em Filipos estão vindo para cá. Vão pegar vocês. Arrumem as coisas rápido, corram. Então Paulo e a sua equipe, Paulo, Silas, Barnabé, juntam tudo que tinham e eles fogem. Não fica mais ninguém ali. Não fica ninguém da liderança, não fica ninguém da equipe de Paulo com aquela pequena igreja que começou 3 semanas. Mas, depois de um tempo, se escuta a história dessa pequena igreja. Essa igreja cresceu. Essa igreja que não tinha talvez uma liderança formada, o próprio Deus agiu nessa igreja. Essa igreja cresceu de tal forma que a fé desses irmãos começou a se ouvir em outras cidades. Outras cidades começaram a ouvir a fé dessa igreja de Tessalônica. Então Paulo escreve esta carta para poder encorajar os irmãos. Paulo escreve essa carta para poder dizer: eu estou feliz, estou muito admirado com vocês. Pouco tempo a gente ficou ali, mas a gente escuta falar da fé de vocês, do empenho de vocês, do amor de vocês, da esperança de vocês. Em toda a Ásia, ele vai dizer, em toda a Macedônia e Acaia, se escuta falar da fé de vocês. Então, queridos, eu quero falar sobre as marcas da igreja. Marca da igreja, talvez ali vai aparecer, marcas da igreja viva. Coloca entre aspas a expressão viva. Dias atrás, o pastor Juba pregou na igreja sobre marca da igreja, falando da igreja lá no livro de Atos, Atos capítulo 2, não sei se os irmãos lembram. E eu fiquei pensando, olhando para esse texto, eu poderia falar sobre as virtudes dessa igreja. Mas indo na linha de pensamento do pastor Juba, queria falar das marcas dessa igreja. Porque aquelas marcas que o pastor Juba colocou naquele dia, eram as marcas da igreja lá que estava começando, lá no livro de Atos. Uma igreja que estava começando. E essa igreja também está começando. Aquela igreja de Atos tinha as suas marcas. E essa tem essas marcas que a gente pode chamar também de virtudes, que é aquilo que mais sobressalta nessa igreja, é aquilo que mais aparece, é aquilo que mais contagia, é aquilo que mais as pessoas percebem que está vivo na vida das pessoas daquela comunidade. E quando alguém visita uma igreja, fica algum tempo nessa igreja, consegue perceber essas marcas. Algumas pessoas, quando chegam aqui na igreja, dizem: olha, é uma igreja que prega, é uma igreja bíblica, uma igreja que tem uma pregação expositiva. Aí eu gosto dessa igreja, porque é uma igreja missionária. Acabamos de ouvir aqui o relatório de missão. Isso talvez seja um carimbo, a marca dessa igreja aqui. A igreja que a gente vai estudar agora tem as suas marcas. A primeira delas é que é uma igreja que entende que Deus é a fonte das suas virtudes. Quando Paulo vai dizer, a igreja do Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Paulo está ciente, que esses irmãos também estão cientes, de que a igreja, essa igreja jovem, essa igreja que estava agora crescendo, essa igreja que se ouvia a fé dela em vários lugares, não era só o esforço deles, era Deus agindo nessa igreja, era Deus se movendo nessa igreja, Deus expandindo essa igreja, Deus se movendo nessa comunidade. Quando a gente olha para a igreja, a gente pode hoje olhar para as muitas denominações. Eu gosto muito de usar a expressão denominações, placas de igreja. Porque Jesus não tem igrejas, Ele tem uma igreja. O próprio Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao longo da história da igreja, você vai perceber várias denominações, vários grupos. E o cristianismo, você vai encontrar vários grupos. E você vai dizer qual igreja é verdadeira.
Alguém poderá dizer, não, a igreja verdadeira é a igreja de Atos. Por isso eu quis trazer essa temática de marcas da igreja. Veja, pastor Juba falou da igreja de Atos, que tem as suas marcas. E essa igreja de Tessalônica, que tem as suas marcas. A igreja de Atos e essa igreja não são duas igrejas. É a igreja de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus. É Jesus edificando a sua igreja ao longo da história, usando homens como eu e você, usando gente frágil, a igreja indígena, a igreja no continente africano, a igreja na Ásia, é Jesus edificando a sua igreja. A igreja copta, por exemplo, quando surgiu no Iraque, na Síria, o famoso ISIS, o Estado Islâmico que estava surgindo ali, aquele grupo terrorista que fez um monte de maldades ali, muitos dos cristãos ali que a gente chamava de, olha, os cristãos coptas, ou então os cristãos nestorianos que estão no Iraque, ou cristãos coptas, estão no Egito, estão em países árabes, são comunidades pequenas, que podem ser 4, 5 pessoas. No Ocidente, nos países árabes, tem igreja que é 5 pessoas, ou 2 pessoas, não tem mais ninguém. Mas a igreja, é Jesus edificando a sua igreja. Essa igreja nestoriana, que talvez não passou pela reforma protestante, não teve a influência daquelas 5 solas da reforma protestante, porque a reforma afetou mais o Ocidente do que o Oriente. É a igreja de Jesus, é Jesus edificando a sua igreja. Essa igreja copta que eu estou falando, é uma igreja que, segundo a história, quem pregou o evangelho em Alexandria foi João Marcos. Marcos, aquele que andou com Paulo, aquele que criou aquele tumulto entre Paulo e Barnabé. Dizem quem foi ele, que foi para o Egito, e ele pregou o evangelho. João Marcos diz a história que ele foi morto, foi martirizado, foi amarrado, suas mãos, seus braços amarrados, e quem o amarrou estava em cima de um cavalo, e rodearam a cidade de Alexandria 2 vezes, arrastando este homem no chão, até que não tivesse mais os seus olhos, não tivesse mais a sua boca, até que ele morreu. Ainda assim foi arrastado. Essa igreja copta tem como referência João Marcos, o mártir. E para eles, morrer por Jesus, morrer pelo evangelho, é honra. É como Jesus morreu por eles, mas também como João Marcos morreu. Foi por isso que, quando o Estado Islâmico do Iraque e da Síria pegaram 21 jovens coptas, foram pegos como eram cristãos, não deveriam viver num Estado Islâmico. Era assim, uma afronta à fé muçulmana, à fé islâmica. Eles foram colocados, 21 jovens, cavaram os seus túmulos, e eles ficaram de joelho, pronto, e quem ia cometer atrocidade, então ia degolar a cabeça deles. E eles olhando para o túmulo, e eles disseram, um deles diz assim, podemos cantar? Podemos cantar a nossa última música, enquanto estamos em vida? E aí os homens disseram, os terroristas disseram, podem cantar. E esses homens começaram a cantar um cântico de louvor a Deus. E quando terminaram de cantar, os 21 jovens foram brutalmente assassinados. Suas cabeças, seus corpos caíram naquele túmulo. Mas um dos jovens que cortou a cabeça desse jovem perguntou, que fé é essa? Como alguém diante, talvez, daquilo que todo ser humano tem medo, que é medo de morrer, em vez de pedir, suplicar, não façam, eles clamam, eles cantam. Quem são esses jovens? Que fé é essa? Não se sabe o que aconteceu com os demais, mas esse jovem começou a questionar, perguntar a si mesmo,
Era Deus falando com esse jovem. Essa história é contada por vários missionários. Por isso que é bom ir em congresso de missões. É bom a gente ir em congresso de missões, a gente escuta a gente que está lá e contam as histórias do que está acontecendo lá. Essa história foi contada no Congresso Brasileiro de Missões. Jovens coptas que na hora de morrer, eles cantaram ao Senhor. Mas os coptas talvez tinham algumas práticas que eu ia dizer assim, não vou nessa igreja não. Eu não vou não. Os coptas não tomam a ceia, porque entendem que a ceia será tomada lá nos céus. Os coptas não batizam, porque acham que batismo só Jesus pode fazer. Os coptas têm prática e falam assim, isso aqui eu não engulo. Mas a igreja de Deus, é Deus edificando a sua igreja. E Paulo está dizendo para os irmãos, a igreja de Deus em Tessalonicenses. A igreja, a igreja de Cristo, e você pode ver isso no livro de Efésios, quando o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é de Deus, a igreja é de Cristo. O fundamento da igreja, então, é Jesus Cristo. É por causa de Jesus que tem a igreja. Ele é o fundamento da igreja. Por quê? Porque só somos igreja quando cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Baseado nessa fé, nós tornamos filhos de Deus, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que foram justificados, aqueles que foram adotados por Deus como filhos, pois Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deus os fez seus filhos, a todos. E a esses que Deus chamou, a esses que Deus adotou, esse mesmo Deus também justificou. A justificação não é pelas obras para que ninguém se glorie, é o dom de Deus. Aqueles que eram inimigos de Deus, o próprio Deus restaurou as suas vidas, estabeleceu a paz entre eles e Deus. Então a igreja, ela é de Deus por causa disso. Mas a igreja também é constituída de pecadores, pessoas que foram redimidas, compradas pelo sangue do Cordeiro, salvos que nasceram de novo, novas criaturas, pessoas que outrora estavam longe, mas Deus os trouxe para perto. Imagine, quando a Bíblia fala no livro de Efésios capítulo 12, que Deus reconciliou consigo as pessoas, a humanidade, não só com Deus, mas o próprio Deus reconciliou a humanidade consigo mesma, através de Cristo Jesus. Eu estive no congresso de missões, na missão Antioquia, no Vale da Bênção, fica nos arredores de São Paulo. E lá teve um irmão, um judeu convertido à fé cristã, e tinha um palestino convertido à fé cristã. E naquele culto, isso já faz um tempo, naquele culto, o irmão judeu diz assim, eu fiquei sabendo que tem aqui um irmão palestino. E o palestino falou, sou eu. Falou assim, eu quero lavar os teus pés. Eu quero lavar os teus pés para expressar a minha alegria por estar num espaço onde eu e você podemos cantar o mesmo Deus. Eu e você podemos louvar o mesmo Deus, porque fomos comprados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. Ao longo da história da igreja, Deus está a reconciliar os homens com Ele mesmo, mas através da igreja, Deus está a reconciliar os homens, a humanidade consigo mesma. Pois aqueles que eram inimigos, não são mais inimigos, agora são irmãos na fé. Veja, o pastor contou sobre as tribos indígenas. Quando você ouvir falar de um missionário indígena, ou alguém que é indígena lá na Amazônia, procure conversar com eles, como a fé cristã tem trazido paz entre tribos inimigas, mas quando há conversão, há paz ali, e essa paz não é estabelecida por meios políticos, não que não sejam necessários, são necessários, mas o que muda mesmo, faz a diferença,
É quando a pessoa entende que a fé em Jesus, o mesmo Deus que ele conheceu, é o mesmo Deus que o outro colega conheceu também. Um pastor americano, Bernard Johnson, dizia que quando as Nações Unidas foram estabelecidas, disseram que, seguinte, não haverá mais guerra de agora em diante, porque as nações vão se unir para impedir guerra em qualquer lugar do mundo. E esse pastor disse, faltou convidarem Jesus nessa reunião. Faltou convidar Jesus, porque só Ele pode estabelecer a paz. Quantas guerras já tiveram? Quantas guerras estão tendo hoje no mundo? E os homens não conseguem trazer a paz. Mas eu garanto para você, uma pessoa que ouviu o Evangelho de Jesus, por mais que tenha algum inimigo, se ele compreendeu a fé em Cristo Jesus, ele vai buscar a paz com seus inimigos. Leia a história. Os irmãos lembram de 1995, no Ruanda? Lembram do genocídio que teve entre os Hutus e Tutsis? Quem estabeleceu a paz naquele lugar? Quem se levantou para dizer que não houvesse guerra? Na cidade do Congo, Kinshasa, lá tem a igreja Irmãos Menonitas. Os menonitas, você que não sabe, não conhece a história dos menonitas, os menonitas são contra a guerra. Menonitas são pela paz. Menonitas trazem isso no seu coração de não irem à guerra, impedir a guerra, fazer de tudo para que não haja guerra. É um dos valores dos menonitas. Pois é, um pastor de uma igreja lá em Kinshasa, da igreja Irmãos Menonitas, um irmão dele era líder de um grupo guerrilheiro que estavam fazendo guerra na cidade contra soldados do governo. E ele foi avisar o irmão dele e dizer o seguinte: amanhã a gente vai ficar... Kinshasa é uma cidade que é separada por um rio. Para você sair de um lugar para outro, uma parte da cidade para outra, você tem que atravessar a ponte. Então, os guerrilheiros estavam no lado da margem da cidade e eles iriam atravessar a ponte para atacar as tropas do exército que estavam no outro lado da cidade. E esse pastor foi conversar com o irmão dele, que era o líder da guerrilha, dizendo o seguinte: amanhã eu vou convocar todos os membros da minha igreja para ficarmos na ponte, para você não passar. Nós não queremos guerra, queremos paz no nosso país. Eu sou pastor de uma igreja, eu prego, e o meu irmão está fomentando guerra. Não pode, isso não é de Deus. E ele diz assim: olha, você vai passar, mas antes de você passar na ponte, você terá que tirar a minha vida. E por um dia, não teve guerra, não teve massacre naquele lugar. Queridos, a igreja é essa, de pessoas que foram redimidos pelo Senhor Jesus. João Calvino vai dizer que a igreja é quando Deus preside e Cristo reina. É quando nós entendemos que não é nossa a igreja, é de Deus. É Deus que está reinando sobre a igreja. É Deus que está edificando a sua igreja. Talvez tenha algumas igrejas que a gente tem algumas restrições, alguma dificuldade, mas se essas pessoas receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, essas pessoas amam a Deus, queridos, é Deus edificando a sua igreja. Nós não podemos dizer: a minha igreja é melhor, aquela igreja não é, porque a igreja é de Deus. E essa é uma das marcas da igreja em Tessalônica. Uma igreja que entende que é Deus que está fazendo a obra, é Deus que está agindo nela. Em segundo lugar, a marca dessa igreja são as virtudes. É uma igreja virtuosa. Quando Paulo diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o que é o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 3 virtudes, 3 características das virtudes nessa igreja: a fé, a esperança e o amor.
A fé que ele chama de uma fé operosa, de uma fé que demonstra obras. Não apenas fé de crer em Deus. Quando a gente fala de fé, fé é crer em Deus. Mas fé também, muitas vezes, é sinônimo de doutrina. Mas também fé, muitas vezes, vai apontar para ensinos que nós recebemos. E essa fé que nós recebemos nos convoca, nos impulsiona à prática das boas obras. Tiago vai dizer para os irmãos que a fé sem obras é morta. De outra maneira, quando a gente fala que tem fé, essa fé se expressa em atitudes, em ações que demonstram aí que eu creio. Quando alguém diz que tem fé, demonstra esses frutos. Quando alguém diz que se arrependeu do seu pecado, como é que a gente consegue ver que alguém se arrependeu? Através dos seus frutos, das suas atitudes. Essa pessoa demonstrou fé no Senhor Jesus. Se arrependeu, crê no Senhor Jesus. Agora as suas atitudes são diferentes. É de alguém que se arrependeu, é de alguém que entendeu, é de alguém que abriu mão do passado, ou está tentando abrir mão do passado, para agora viver a nova vida em Cristo Jesus. Fé, essa fé que demonstrava obras, atitudes, ações. Isso era visível nessa igreja. É por isso que o impacto da fé deles era visto nas comunidades próximas ali dessa cidade. Paulo vai dizer na Macedônia e na Acaia. A fé sem obras é morta. A fé tem que demonstrar essas obras. E quando a gente fala de obras, não é caridade, não é dar esmola, não é ajudar as pessoas carentes. Essas obras têm muito mais a ver com a mudança de vida, com uma transformação que houve na minha vida, a forma de ver o mundo, ver o próximo, ver as demais pessoas, ver elas do ponto de vista de Deus, não mais do meu ponto de vista. A fé que faz com que aquela pessoa que diz que entendeu Jesus, agora passa a viver não mais para si, passa a viver para Deus, porque ela entendeu. Para quem você vive? Vivo para mim mesmo, então talvez tenha apenas fé de crer em Deus, mas não a fé de alguém que resolveu abrir mão, talvez de valores humanos, valores culturais, que são contra o Evangelho. É alguém que abriu mão disso e agora passa a viver para o Senhor Jesus. Mas também fala do amor, um amor altruísta, um amor abnegado, um amor que se põe ao serviço. Aquele que conheceu Jesus, aquele que tem fé, a fé que faz ele abrir mão do seu passado, viver agora o presente, a vida em Deus, em Jesus, é alguém também que é nutrido de amor, mas um amor abnegado, um amor altruísta, um amor que se doa, um amor sacrificial, um amor que serve o próximo. De certa forma, queridos, nos reunimos aqui como igreja para cantar, para louvar a Deus, para ouvir a pregação, mas também para servirmos uns aos outros. Servirmos. E a igreja, aqui a Nova Aliança, uma igreja que tem vários lugares onde você pode servir. Tem várias coisas para fazer na igreja. Eu me lembro que há algum tempo atrás, acho que não faz nem 2 meses, esteve aqui alguém da escola dominical pedindo, olha, você pode ser voluntário, pode ser voluntária para cuidar agora das crianças. Está ali, eu estou vendo aqui aí na sala, tem lá os irmãos lá cuidando das crianças, dando aula para as crianças. Quem sabe você pode ser essa pessoa. Por que nós temos que servir? Para exercitar os nossos dons espirituais. Porque nós temos que servir para crescer em amor junto com outros irmãos. Servir aos outros irmãos, com certeza, é abnegação, é abrir mão do seu tempo, porque você não vai ser remunerado, você não vai ser pago por isso, você faz por amor ao Senhor Jesus. Então, uma das marcas dessa igreja é pessoas abnegadas, pessoas que entendem
que nós não vamos estar na igreja para poder louvar a Deus, ouvir pregação. Eu quero servir a igreja. Quero servir aos irmãos. Eu quero servir no corpo de Cristo. E, queridos, no reino de Deus, não existe ninguém desempregado. Não deveria. Alguém sem coisa para fazer. Tem coisa para fazer. Pergunte para qualquer líder de departamento da igreja, de algum ministério aqui na igreja, pergunte para ele, tem coisa para fazer? Tem. O culto da manhã, às vezes a gente fala assim, puxa vida, só tem 2 pessoas tocando, às vezes 3 pessoas, puxa, não tem bateria, puxa, aqui seria um lugar onde preencher esse espaço todo. Quem sabe você mesmo, você toca. Se eu puder falar assim, olha, pastor Juba, na outra igreja onde eu estava, eu tocava. E como eu venho aqui de manhã, puxa vida, posso contribuir? Contribua, venha. Bem-vindo. Quem sabe na recepção? Quem sabe na escola dominical? A gente não tem bolachinha e cafezinho depois do culto da manhã, né? Mas à noite tem gente se oferecendo para fazer. Queridos, tem tanta coisa que a gente pode fazer, e pode não ser até aqui na igreja. Sabe, irmãos que a gente está ouvindo, pessoa tal está doente, pessoa tal está doente. Quem sabe às vezes precisa de ajuda, é alguma coisa que você pode servir. Essa é a marca da igreja. A igreja se unindo, a igreja ajudando um ao outro, um servindo ao outro. Eu me lembro que uma igreja lá em Angola, onde eu e a minha esposa fomos membros durante muito tempo, essa igreja tinha 320 membros. Eu disse porque eu era o membro 320. E aí, quando o pastor chegava, então o pastor, ele que pregava, quem dirigia o louvor, os filhos dele, a esposa, e depois ia embora. E era assim, todo domingo era assim. Aí vem outro pastor. Aí o irmão falou assim, pastor, nossa igreja não tem grupo de louvor, deveria ter grupo de louvor. O pastor falou assim, querido, domingo não falte ao culto, tá bom? Ele, tá bom. Aí, na hora dos avisos, o pastor falou assim, queridos, vocês acham que essa igreja tem que ter grupo de louvor? Os irmãos, sim, sim, sim. Pois bem, quem acha que tem que ter, fica de pé. Os irmãos ficaram de pé, aí o pastor falou, então, essa semana um irmão me procurou, irmão fulano, fica de pé. Você agora é líder do grupo de louvor desses irmãos todos ali. Aí o irmão sentou, terminou o culto. Pastor, eu só falei para o senhor procurar as pessoas. Que história é essa? Eu não tenho capacidade. Pois é. Aí no outro dia, um irmão falou assim, pastor, essa igreja precisa pintar. Precisa pintar. Eu estou envergonhado, olha só como é que está as paredes, o teto, tudo sujo aqui, ó. Ninguém pensa numa coisa dessa de pintar a igreja. Aí o pastor falou, irmão, domingo você não falta no culto, tá? Tá bom, pastor. Aí começou o culto, aí na hora dos avisos o pastor falou assim, queridos, olhem para as paredes do templo. Aí o pessoal ficou olhando assim, quantos irmãos acham que precisam pintar isso aqui? Levantaram a mão. Então, irmão, fiquem de pé, vocês que levantaram a mão, fiquem de pé. Irmão, vocês que ficaram de pé, vocês que acham que tem que pintar aqui a igreja, juntamente com o irmão fulano, fica de pé. Você vai ser responsável da comissão, não senta agora, por favor, não sente, vocês agora vão ser responsáveis para pintar aqui a igreja. Aí o pessoal ficou assim, eu acho que é melhor não falar nada para o pastor. Porque se falar, você vai assumir. Mas não precisa disso. Às vezes, você viu uma necessidade que eu não estou vendo. Às vezes você viu uma necessidade que o pastor não está vendo. Você viu uma necessidade que talvez aquele líder daquele ministério não está vendo. Mas alguém viu. E essa pessoa que viu pode falar assim, eu posso ajudar? Eu posso fazer parte disso? E é você que vai ajudar a igreja a solucionar aquilo que talvez você está vendo, outros estão vendo, mas ninguém se posicionou para fazer. É assim que era a igreja então de Tessalônica. Havia esse amor abnegado, essa preocupação de uns para com os outros. A terceira característica ou virtude dessa igreja que nós encontramos aí eles tinham a esperança. É uma igreja que tinha esperança em Jesus Cristo. Quando a gente fala da esperança, nós estamos a falar daquilo que talvez a questão sine qua non da fé cristã.
Nós temos o amor de Deus que nos salvou. Mas se a gente fosse salvo e não tivéssemos esperança, estaremos perdidos. Paulo vai dizer que se a nossa fé é apenas para este mundo, nós somos os piores miseráveis. Queridos, a nossa fé não é para este mundo. Nós temos a esperança de que um dia, quando deixaremos este mundo, estaremos com o Senhor eternamente. Quando a gente olha para as pessoas que partem para a eternidade, a gente se pergunta, muitas vezes, o que vai acontecer depois. Mas quando você tem a sua fé no Senhor Jesus, não é o que vai acontecer depois. E eu tenho comigo, eu vivi em Angola. Em Angola, quando morre alguém, é um desespero total. Desespero total. As pessoas têm medo. Porque é a cultura animista. As pessoas acham que quem morreu, dependendo do que ela fez, ela pode virar um zumbi e atacar as pessoas durante a noite, na vida das pessoas. Vim aqui no Brasil, vivi 7 anos na igreja Holiness, japoneses. E na igreja Holiness, quando morre alguém, também há um desespero. As pessoas têm certeza que a pessoa foi para o céu. Há o choro, sim, que é comum a todos os povos. Mas há uma pintada de desespero. E quando eu vi na igreja menonita, eu falo isso para algumas pessoas. Eu tenho uma admiração muito grande, uma inveja santa dos menonitas. O jeito como eles encaram a morte. O jeito como eles veem a morte. Meu Deus. Eu falo para o pessoal lá em Angola, quando morre alguém, eles ficam conversando, batendo papo. Choram. Há uma tristeza, há tristeza. Há o luto. Mas não há um desespero de alguém que tem medo do que aconteceu agora com quem faleceu. Porque há uma firme esperança de que é um até breve. E é isso que nos faz caminhar neste mundo, irmãos. Nós estamos de passagem neste mundo. Não ficaremos aqui eternamente. Mas como é que nós vivemos? Desesperados ou esperançosos? A igreja de Tessalônica tinha esperança no Senhor. Terceiro lugar, essa igreja tinha marca do Evangelho. Entendia que o Evangelho é o meio de Deus para salvar um homem. A Bíblia fala que a justiça de Deus para o homem é mediante o Evangelho. Deus vai imputar a justiça a todos os pecadores, aqueles que se arrependerem por causa do Evangelho. Somente quem recebeu Jesus, somente quem entendeu o Evangelho, somente quem abriu mão da sua vida para receber Jesus como seu Senhor Salvador, essa pessoa recebe o Evangelho. Ao receber o Evangelho, Deus o faz seu filho. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 17 vai dizer que o Evangelho revela a justiça de Deus. A maior mensagem que a humanidade precisa hoje não é prosperidade, não é estar bem, talvez não é saúde. A maior mensagem que a igreja deve pregar é o Evangelho de Cristo Jesus. Nos nossos grupos familiares, nós temos que pregar o Evangelho. Nas nossas interações com amigos, nós temos que falar do Evangelho. Porque é a maior mensagem que nós temos. Quando Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus, é poder de Deus para salvar, para transformar a vida de uma pessoa. E essa mensagem nós temos. Quando a gente fala de falta de paz entre os homens, falta de amor entre os homens, é porque faltou um Evangelho. Nós que éramos perdidos, nós que estávamos mortos nos nossos pecados, fomos salvos em Cristo Jesus por causa do Evangelho. Nós fomos salvos das trevas para a luz, da morte para a vida.
Nós que éramos escravos do pecado, agora somos servos do Deus vivo. Nós que vivemos na idolatria, agora nós adoramos o único Deus verdadeiro. Nós que éramos pecadores, agora somos santos em Cristo Jesus. Agora, nós vivemos para Deus, por causa do Evangelho. A melhor notícia que a humanidade recebeu é essa. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E assim, esse Evangelho tem sido pregado a todos os povos. E hoje nós temos essa incumbência de prezar esse Evangelho. E quando a gente fala da igreja aqui, a Nova Aliança, uma igreja que prega a Bíblia, é porque você vai ver que em alguns lugares, talvez não tenha essa marca, está faltando. É a igreja de Jesus, sim, mas a preocupação não é com o Evangelho. A preocupação é talvez com o sucesso, com a fama e com a prosperidade. E para terminar, a última marca dessa igreja, a última virtude dessa igreja, é uma igreja que tem o testemunho das virtudes cristãs como evidência da sua salvação. Onde tem igreja, deve haver paz. Onde tem um cristão, deve haver paz. Onde tem um cristão, deve haver amor. Onde tem um cristão, deve-se ver a reconciliação. Onde tem um cristão, deve-se ver a harmonia. Onde há um cristão, não deve haver desajustes. Sim, por causa, nós somos pecadores, isso pode acontecer, discussão pode acontecer, mas o cristão que está ali, ele vai se esforçar para manter a paz, vai se esforçar para que haja harmonia, para que haja um amor. E isso é obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É por isso que algumas vezes, quando a gente vem para a igreja, a pergunta é: o que Deus tem trabalhado na minha vida? O que Deus tem transformado na minha vida? O tempo que eu estou na igreja, quantas coisas Deus já moldou na minha vida? Para que as pessoas vejam essas virtudes, para que o mundo veja essas virtudes. É por isso que o tempo a sós com Deus é muito importante para nós cristãos. É o tempo de introspecção. Aquele tempo de você orar sozinho é muito importante. Aquele tempo de falar: Deus, joga luz na minha mente, no meu coração, vê se há algum pecado que eu quero perdoar. Senhor, joga luz na minha mente, no meu coração, se há alguma coisa com alguém que eu preciso tratar, para tratar isso. Se há alguma coisa que eu fiz que não condiz com a tua vontade. Esse é aquele momento de só você e Deus. E só você e Deus, o Espírito Santo de Deus vai falar. Querido, precisa sim. Tem alguém para consertar. Tem alguém para abraçar. Tem alguém para dizer: me perdoe. Tem alguém para dizer: eu te amo. Tem alguém para dizer: eu errei. Tem alguém para dizer: eu estou aqui para ajudar. E quem vai dizer isso não é nossas palavras, não é nossas argumentações, mas é o Espírito Santo de Deus que fala com você ali no silêncio. É por isso que a gente tem certeza que eu orei, Deus falou comigo. Tem gente que fala assim: eu não sei como Deus falou comigo, mas se você não sabe, comece a buscar a Deus. A receita não é para todo mundo, não é a mesma receita, é só buscar a Deus. Ele vai te ensinar. Em algum momento Deus vai dizer: olha, você está falar demais. Você está a se irritar demais. Você está a mentir muito. Quem vai dizer isso é o Espírito Santo de Deus. E o que vai acontecer então? Eu vou voltar atrás. Eu vou obedecer à voz de Deus. E isso vai moldar a minha vida. Isso vai moldar a minha forma de viver. E as pessoas vão perceber que você está diferente. Você não se esforçou. Você não está se martirizando para que isso aconteça. Você não está pagando promessa para que isso aconteça. Mas o Espírito Santo está moldando você. E essas virtudes vão ser visíveis na sua vida. Essas são as marcas de uma igreja. Pode passar para o último? Quando a igreja entende que Deus está a edificar a sua igreja.
aqui na África, qualquer lugar do mundo, Deus está a edificar a sua igreja. Não são igrejas, é a igreja de Jesus. E essa igreja tem essas virtudes, que é a fé, a esperança e o amor. A igreja de Tessalônica. Deus está, na nova aliança aqui, Deus está mobilizando a igreja para que ela tenha as virtudes cristãs, tanto aquelas que o pastor Juba já tinha falado, como essas que eu estou falando hoje. Uma igreja que entende que o evangelho é o meio pelo qual as pessoas devem ser salvas. Então, o evangelho não pode ser negociado. Tem que ser o centro na igreja. A pregação, o ensino, o louvor. Inclusive a música que nós cantamos hoje. A música que cantamos hoje foi o evangelho puro. E é assim que tem que ser. O evangelho do Senhor Jesus. E por último, o testemunho. Através das nossas virtudes. A nossa vida. A maneira como a gente vive. Nos dá a liberdade. Nos dá a autoridade para as pessoas ouvirem o que a gente vai falar. Porque a nossa vida está vivendo Jesus. As pessoas veem Jesus na nossa vida. E isso dá autoridade para que nós possamos falar de Jesus para as pessoas. Que Deus nos ajude. Que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, trabalhe na minha vida, na sua vida, para que possamos ser uma igreja viva, uma igreja virtuosa, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa igreja de Tessalônica. O Deus que ouviu o Evangelho e através do Espírito Santo, essa igreja viveu o Evangelho, essa igreja foi testemunha viva da salvação que receberam em Cristo Jesus, expandindo o Evangelho para toda a Macedônia e a Acaia, Senhor. Senhor, nós temos desafios de vivermos o Evangelho. Por nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos. Por isso rogamos para que o Teu Santo Espírito nos dê graça e nos capacite. Senhor, olhe para as nossas limitações, nossas falhas, e nos perdoe, Senhor. Quando muitas vezes nós não deixamos de ouvir a Sua voz, deixamos de obedecer, Pai, ao comando do Teu Espírito Santo. Deus, nesta manhã, eu quero que o Senhor nos torne sensíveis à voz do Espírito Santo, que nos conduza na Tua palavra, ouvindo o Teu Evangelho, vivendo esse Evangelho, para que quem não Te conhece possa ver Jesus na nossa vida, e assim, Senhor, nós possamos pregar Jesus para essas pessoas. Deus, leva cada um de nós até a sua casa. Deus, nos guarda, nos protege, nos livre de todo o mal, e nos capacite a viver o Evangelho, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, um ótimo dia. Quem vai estar à noite, estaremos juntos à noite. Uma ótima semana para todos nós. Deus abençoe os irmãos.